Boa noite, pessoal. Estamos no ar com mais uma Voz de Guarulhos. Opa, peraí que já deu um bochicho aqui no celular para começar aí. Vamos lá, vamos começar. Boa noite, pessoal. Estamos no ar com mais uma Voz de Guarulhos. Hoje, terça-feira, dia 20 de outubro de 2020, 18 horas e 1 minuto. Eu, Rodrigo Souza, estou aqui mais uma vez para aquele nosso bate-papo do final de tarde e início de noite. Hoje, com um convidado especial. Hoje está aqui do meu lado, vai aparecer daqui a pouco para vocês, vereador Eduardo Carneiro, líder do governo Guti, que está tentando aí a reeleição pelo cidadão. Vamos falar bastante sobre política, vamos falar sobre Guarulhos, sobre a liderança que o Carneiro exerce do governo na Câmara Municipal, sobre o seu mandato como vereador. A gente nunca pode esquecer que, além de líder de governo, o Carneiro é vereador da cidade de Guarulhos. Quais seus projetos para a cidade, como está sendo a campanha. Daqui a pouco vamos falar tudo sobre a política e o que o Carneiro vai passar da sua experiência para a gente. Enquanto isso, é claro, vocês já podem ir chegando, podem ir compartilhando essa nossa live, podem ir mandando mensagens, podem mandar mensagem pelo WhatsApp. Eu prefiro que mandem aqui na nossa live, que é mais fácil depois para mim ler e repassar para o nosso convidado. Mas pode mandar também no WhatsApp, não tem problema nenhum. Eu vou estar com ele aqui do meu lado, vou dar uma olhadinha, vou repassar para o vereador Eduardo Carneiro. Quero agradecer já de antemão o pessoal lá do G7 News, que já está retransmitindo essa live, o Amaral do Cabo Sul também, que tem feito um belíssimo trabalho com a página Amaral do Cabo Sul. Um abraço, Amaral, e muito obrigado aí por sempre estar ajudando a divulgar cada vez mais a Voz de Guarulhos, e a todos vocês, evidentemente, que todos os dias, a partir das 18 horas, tiram um tempinho, que seja 1 minuto, 10 segundos, 20 minutos, para acompanhar o nosso trabalho. Eu sempre falo, como a gente está ainda pelo Facebook apenas, é muito difícil, o cara ficar segurando o celular ali, às vezes cansa, mas nós temos aí internautas extremamente fiéis, e vocês têm nos ajudado, mas ajudado muito a crescer, e isso tem feito um bem do caramba para mim e para a Voz de Guarulhos. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero começar aqui, vou ser rápido a nossa introdução, porque o nosso entrevistado já está aqui, já está querendo falar, ele não corre do pau, não foge das perguntas. Agora há pouco, 2 horas ou 3 horas no máximo, o Neff Tales Filho, que era o candidato a prefeito pelo PSL, ele soltou um vídeo curto, desistindo da candidatura. Não só da candidatura, o Neff Tales também ele desistiu da presidência do PSL aqui em Guarulhos. Para quem acompanha a política sabe que há alguns meses já, o Neff Tales Filho e o grupo da Franco Correia vinham disputando a presidência do PSL aqui na cidade, liminares para lá, liminares para cá. O último liminar quem tinha conseguido era o Neff Tales, há cerca de 10 dias atrás, e curiosamente agora à tarde ele solta um vídeo que não está mais na disputa e abre mão da presidência do PSL, ou seja, o Matheus Tolentino provavelmente agora realmente é o presidente de fato e assumirá aí esse processo nos próximos dias. Deixa eu tentar ajeitar essa máscara aqui, vou te falar, essas máscaras não são fáceis, hein? São caras, tá meio torta aqui também. Acho que vai dar. E tem um médico do meu lado, não posso ficar toda hora colocando a mão na máscara, não. Bom, pessoal, 18 horas e 4 minutos, está aqui do meu lado, e eu quero desejar boa noite a ele já de antemão, vereador e líder do governo, Eduardo Carneiro. Vereador, seja bem-vindo. É a primeira vez que o senhor vem aqui na Voz de Guarulhos, já falei com o senhor em outros programas, mas aqui na Voz de Guarulhos é a primeira vez. Seja bem-vindo e obrigado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos assistem. Claro, eu fui convidado e é um prazer estar aqui, Rodrigo, para que a gente possa discutir um pouco aí a respeito da política da nossa cidade, a respeito do nosso mandato. Eu estou aí à disposição com as suas perguntas e dos seus internautas. Obrigado, vereador. Você me desculpa, eu vou trocar a máscara, produção. Na hora que você fechar ali no vereador, por favor, eu vou trocar essa máscara que está horrível. Só queria, antes de a gente começar o bate-papo, vereador, pessoal, hoje, quando eu subi o convite do vereador, para ele que ele viria aqui para a gente bater um papo, meu amigo jornalista Pedro Notaro fez uma postagem lá, na minha opinião, infeliz, dizendo que o Carneiro viria na oposição. E eu me troquei na hora, vocês me conhecem, eu não fico em cima do muro, o Voz de Guarulhos não fica em cima do muro. O Voz de Guarulhos não é oposição a ninguém. O Voz de Guarulhos é a favor da cidade de Guarulhos. É claro que os posicionamentos que eu tomo no dia a dia, e são posicionamentos duros ao governo Guti, como eram ao governo petista, e vai ser no próximo governo, seja ele do Guti ou quem quer que seja, sempre serão em busca de melhorias para a cidade de Guarulhos. Se isso é ser oposição, tudo bem, eu até me enquadro na oposição. Mas a Voz de Guarulhos sempre falará em defesa
coisa da cidade. Sabe por quê? Porque eu não sou rico, eu não sou abastado como muitos o são. Eu preciso da cidade de Guarulhos, eu preciso dos serviços públicos da cidade de Guarulhos. E por isso eu preciso defender uma cidade cada vez melhor para a gente. O vereador doutor Eduardo Carneiro entendeu isso muito bem. Rodrigo, vou lá, vou falar com você, a gente está correndo muito aí com relação à campanha, mas é um prazer realmente bater esse papo com você. Doutor, então, obrigado aí por o senhor ter vindo. E eu vou começar falando de saúde. Saúde, que é a área que o senhor tem um domínio muito grande. Doutor, em 2019, Guarulhos tinha cerca de 990 milhões para ser investidos na saúde. E eu lembro que o senhor mesmo, em alguns discursos, falou que foram investidos mais de 1 bilhão e 100. A prefeitura acabou aumentando esse repasse. A pergunta é a seguinte, doutor, mas então por que continua ruim o sistema de saúde em Guarulhos e as reclamações não param? Bom, Rodrigo, se você me permite, eu gostaria, até antes de iniciar no tema da saúde, a gente falar a respeito desse tipo de discussão. Eu acho que não leva a nada, né? O que todos nós queremos é uma cidade melhor e a discussão política ela deve ser feita em todos os trâmites e quem está atrás aí de um meio de comunicação, ele tem que ter um posicionamento totalmente independente. Veja o seu posicionamento. O posicionamento é imparcial. Às vezes você faz críticas, são críticas duras, para quem não tem o preparo adequado para receber crítica. Né? Aquele que entrar na vida pública, ele tem que estar preparado para críticas. Né? E da minha parte, você fique tranquilo, que eu não tenho nenhum tipo de problema com relação a qualquer tipo de discussão política. Acho apenas que a gente não deve levar nada para o lado pessoal. Né? Lógico, acho Como que líder importante. de governo, eu tentei fazer um trabalho durante esses 3 anos e meio até então, tentando conversar com a oposição o máximo possível e tentar desenvolver o meu trabalho, que é defender o governo na Câmara Municipal. No que se refere ao tema saúde, que é a primeira pergunta sua, bom, primeiro que o tema é extremamente complexo neste mandato ou em qualquer mandato. Se a gente falar a respeito de saúde pública a nível estadual, nós vamos ter os mesmos embates. Se a gente falar de saúde pública a nível federal, a gente vai ter os mesmos embates. E é incrível, realmente, todo orçamento que se usa na saúde parece não ser suficiente. Eu tenho um posicionamento e até de reconhecer que nós ainda temos vários problemas dentro da saúde pública, mas eu acho que cada governo tem a sua meta a ser cumprida dentro do governo Guti. Talvez a gente não tenha alcançado tudo que nós queríamos, mas que houve avanço na minha avaliação, sim. Problemas pontuais, problemas em vários equipamentos, inclusive do ponto de vista estrutural. Nós temos um sério problema com relação à estrutura, visto que a grande maioria dos equipamentos tem equipamentos muito antigos, né? Imóveis locados, às vezes. Então, a parte estrutural, eu vi, inclusive, ontem uma crítica de uma senhora num determinado unidade de saúde, a respeito de uma goteira. Dona Luísa. Realmente temos problema. Pra você ter uma ideia, toda vez, até a minha função, né? Toda vez que eu me deparo com uma situação dessa, eu vou saber. Eu liguei para o próprio secretário, liguei para a diretora de urgência e emergência para saber o que estava acontecendo. Situação que tinha sido resolvida há pouco tempo. Aí veio aquela chuva com vento e aconteceu. Os problemas estruturais são grandes. Agora, problema de saúde nós vamos ter sempre. Não venham agora na eleição algum candidato chegar e falar, olha, se eleito, irei resolver, por fim, todos os problemas de saúde. Isso não vai ser, isso não é uma verdade. Qualquer candidato com responsabilidade deve se posicionar que vamos tentar continuar evoluindo dentro da saúde pública. E eu posso citar algumas coisas que houve evolução. Nós iniciamos esse governo com uma UPA, que é a UPA São João, lá na minha região, onde eu atuo mais do ponto de vista político. Hoje nós temos 4 UPAs. Então, mudou? Mudou, claro. Em termos do ponto de vista de infraestrutura, nós mudamos sim. A partir do momento, porque é diferente uma UPA de um pronto atendimento. O processo de atendimento é outro, né? A estrutura é outra. O próprio HMU, nós vemos que o próprio setor de urgência, eu cheguei a trabalhar no HMU já há alguns anos.
Nem vou falar quanto tempo, viu, Rodrigo? Porque nós mineiros preferimos não, né? Já é uma história, né? Tivemos a evolução no setor de urgência e emergência, né? No setor do pronto-socorro. Tivemos a inauguração de uma UTI realmente bem qualificada em comparação. Agora, é suficiente? Não é suficiente. Assim como o orçamento também não é suficiente. Nós temos várias reclamações. Doutor, mas eu preciso falar para você que, como eu atuo dentro da saúde, nós temos muitos elogios. Então, nós temos os dois lados. Os dois lados. Mas quando o senhor fala, por exemplo, de avanço, nós colocamos mais 3 UPAs em funcionamento. UPA Paulista, UPA Cumbique e a UPA Taboão. Mas as reclamações continuam, porque a população ela não entende muito isso. Mas tem o equipamento, ela quer que o equipamento funcione de uma forma adequada. Vou dar um exemplo para o senhor. A UPA Taboão é a mais recente, a debutante, né, das nossas UPAs aqui. Uma senhora ontem me mandou uma reclamação que ela está esperando uma guia de transferência para o CEMEG desde o dia 13 de setembro, ou seja, mais de um mês. Nós não temos muitos equipamentos, esses equipamentos são deficitários. Eu acho que, de repente, deveríamos concentrar em menos mais equipamentos mais eficientes do atendimento, porque a população ela sente isso. Eu, sinceramente, eu não vejo assim, Rodrigo. Eu analiso, eu já vi alguns comentários, inclusive de alguns colegas seus. Hoje nós temos 69 unidades básicas de saúde. Andando pela cidade, eu digo para você que 69 unidades básicas de saúde ela não é suficiente. Mas qual o número? Na minha avaliação, em torno de umas 80 unidades básicas de saúde. Talvez faltaria 11. O que nós temos problema, e isso não é um problema específico de Guarulhos, é a situação com relação aos profissionais da minha área. Eu acho que a gente evoluiu muito com relação à parte de enfermagem, a parte de os outros profissionais de saúde. Nós temos um problema que não tem como esconder isso. Nós temos um problema com relação à ausência de médicos, sobretudo na periferia. Eu tive recentemente, no domingo, eu fiz uma reunião, 2 reuniões grandes, ali próximo da UPA Paraíso. São famílias que a gente visita e a gente está fazendo a campanha com toda dificuldade por causa da pandemia, mas fui visitar e fui ver, e realmente, dentro das pessoas que eu vi, há uma maioria que aprova o atendimento hoje da UPA Taboão. Tá bom. Eu achei até interessante. Eu falei, o que vocês acham? Vocês me conhecem há muito tempo, eu quero que vocês façam uma avaliação. Não, doutor, realmente melhorou muito do termo de atendimento. O que a gente sente da população é que, às vezes, só aquela UPA naquela região do Taboão é uma cidade, né? Mais de 200 mil habitantes. Então, não é suficiente. Então, o fato de não ser suficiente acaba sufocando, estrangulando aquela unidade. Isso é muito claro para nós. Agora, a parte, com relação à parte dos médicos para trabalhar na periferia, realmente isso continua sendo um problema. E aí, obviamente, que existe ideias e propostas das mais variadas. Perfeito. 18 horas e 14 minutos, estou entrevistando hoje o vereador Eduardo Carneiro. E para muita gente que não quer vir aqui, que tem medo, eu não mordo, não. Tá? O vereador está aqui como prova viva. Eu trato todo mundo de uma forma muito educada. E 2 mineiros conversando também, é uma prosa que nós estamos fazendo. Só faltou um pão de queijo. Só faltou um pão de queijo, é uma prova que nós estamos fazendo aqui. Doutor, o senhor é membro da Comissão de Saúde da Câmara. Sim. E eu me recordo que no início do mandato, vocês chegaram a fazer várias diligências a equipamentos de saúde da cidade e ultimamente pararam. Por quê? De repente as diligências não ajudariam exatamente a detectar e buscar soluções para esses problemas? Não paramos não, Rodrigo. Muito pelo contrário. A Comissão de Saúde, ela inovou, através da nossa presidência, ela inovou no trabalho da Câmara. Inovou a partir do momento em que as comissões, elas normalmente fazem mais os trabalhos burocráticos. Então, os trabalhos de avaliação de projetos, discussões internas da Câmara. Nós inovamos a partir do momento que nós começamos a visitar unidades básicas de saúde, visitamos hospitais, visitamos várias unidades, e várias unidades, inclusive, com problemas, e que em 3 semanas, no mês, em 4 semanas, 3 semanas, a gente fazia as visitas, e uma semana a gente fazia uma visita na secretaria, levando os problemas para a secretaria. E, claro, a gente não levava só os problemas. Diferente de muitos que pegam e jogam pedra que nada funciona e nada presta. Não é bem assim. Nós levávamos os problemas e levávamos, obviamente, algumas sugestões para melhorar algumas situações. Então, para você ter uma ideia, outras comissões
na Câmara começaram a copiar e não há nenhum problema com relação a isso. Eu acho que aquilo que é bom, aquilo que é bacana, deve ser copiado mesmo. Não acho que nenhum problema. Outras comissões copiaram o nosso trabalho. Claro, a pandemia, não há dúvida disso, ela mudou todo o modus operandi de toda a situação da comissão. Quando você fala nessas críticas, vereador, eu sou um crítico muito contumaz dessa área de saúde, eu uso o serviço público de saúde e às vezes tem várias dificuldades, como todos os outros usuários. Essas críticas não são, de repente, oriundas de promessas que foram feitas em 2016, como, por exemplo, vou citar rapidamente aqui, a questão da contratação de 105 médicos, e hoje a população fala assim, peraí, mas falaram que ia resolver lá e não conseguiram resolver. Não seria isso? Talvez na política aconteça essa frustração. E vou dizer para você, Rodrigo, até como vereador, eu falo isso com muita tranquilidade, me sinto hoje extremamente maduro como profissional, como homem e como vereador. Do segundo mandato, um mandato agora como líder de governo. Obviamente que você amadurece do ponto de vista político. E esse amadurecimento a gente faz realmente reconhecer que algumas situações se frustram. Muitas vezes o eleitor se frustra porque algumas colocações são feitas durante a campanha e eventualmente elas não podem ser cumpridas. Mas eu vou te chamar uma atenção de um fato. Eu inclusive fui um dos que levantou esse tema, inclusive na própria Câmara Municipal. Nós levantamos um tema, inclusive em reunião com colegas médicos, que era uma situação crônica, que é o ponto médico. Isso, eu cheguei a dizer que nós estávamos mexendo, cortando na própria carne, porque independente de eu ser vereador, eu sou médico. E eu sou pai de 2 médicos. Meus filhos são médicos. Então, não há nenhum problema de eu lutar pela minha classe. Assim como você luta pela sua classe, eu acho que isso é natural dentro de uma sociedade. Mas, a partir do momento que você tem um cargo público, você não pode ter medo de mexer em algumas feridas. E nós mexemos nessa ferida. Essa ferida com relação a profissionais que são contratados para 20 horas semanais e, eventualmente, faziam 10 horas semanais. Profissionais que faziam contratados para 40 horas semanais e faziam 20 horas semanais. Quando você mexe numa situação desta, realmente, aqueles profissionais que se sentem numa zona de conforto, eles se sentem extremamente inconformados com a situação. Nós mexemos nisso. O caso mais explícito, eu acho que dá para citar, foi aqui no ambulatório da criança, Sim. Aquele caso. Virou uma sindicância aquilo. Teve resultado, vereador? Você sabe que as sindicâncias, a nível de... Não é a nível do prefeito Guti, a nível da prefeitura. Nós temos que reconhecer que o poder público, por si só, ele é burocrático aos extremos. Eu sou muito prático, Rodrigo. Eu sou extremamente prático e tem certas coisas que me incomodam no poder público. Então, às vezes, sou indagado, por que você faz política? Porque eu acho que é um formato de a gente transformar a sociedade. E da gente mexer em algumas feridas. Nós não temos problema com relação a isso. Agora, quando você faz uma situação dessa e mexe no ponto médico e chama todos os colegas médicos, eu falo assim porque sou colegas médicos, para que eles façam a função do qual estão contratados, obviamente que aqueles que se sentiram desconfortáveis pediram para sair. Então, é um momento, na minha avaliação, do ponto de vista da assistência médica na cidade, um momento histórico. Nós vamos fazer um divisor de águas. A partir de um determinado momento, alguém teve a coragem de mexer nessa ferida. E aí, muitas vezes na vida, você tem que dar um passo atrás para dar 3 passos para frente. Talvez tenha realmente tido uma situação mais desconfortável e mais difícil. Agora, sincera e honestamente, o modelo, isto aqui não é posição de alguém que representa o governo, estou falando como vereador. Nós estamos aqui, eu sou líder de governo, mas sou vereador e tenho meu mandato independente. O modelo do funcionário público para a classe médica, funcionário público, essencialmente funcionário público, direto, sobretudo para as unidades mais periféricas, eu acho que ele não é suficiente para resolver o problema, então, na minha avaliação. Nesse caso, então, o senhor defende a terceirização nessa parte do sistema? Eu defendo a terceirização, Eduardo Carneiro,
Estou falando como vereador. Eu defendo nas unidades que nós, eventualmente, não conseguimos através de vários e vários concursos públicos que você chama médico, olha, você precisa ir para o Água Azul, olha, você precisa ir para o Bambi, olha, você precisa ir para o Fortaleza. E a partir do momento que você faz 2, 3 concursos e você não consegue ninguém, você tem que ter uma alternativa. Então, este vereador defende, sim, que nós, enquanto sociedade, nós temos que inovar e temos que ter coragem. Porque para o cidadão que está lá na ponta, interessa ser atendido por um médico, bem atendido pelo médico. Então, eu vejo isso aí que alguma coisa precisa ser feita. Mas, pelo outro lado, vereador, nós temos várias unidades aqui em Guarulhos que são terceirizadas. Nós temos, por exemplo, a UPA Taboão, a UPA Paulista e a UPA Cumbica, né? Que são a fundação do ABC, se eu não me engano. Nós temos lá o Hospital Pimentas Bom Sucesso, que é o IDGT, que também administra o Hospital da Criança aqui na região central. E temos a Santa Casa de Birigui. E, por exemplo, o Hospital Municipal de Urgência e o Hospital lá dos Pimentas também são muito criticados. Às vezes as pessoas chegam lá, não tem médicos, faltam equipamentos e tal. Como equalizar isso, então? Porque, se fosse a administração direta tem os problemas com relação aos profissionais. A administração indireta, ela cria os mesmos problemas, quer dizer, seria apenas o repasse. Eu penso um pouquinho diferente. Por favor. Na parte com relação à contratação, eu estou falando contratação médica. Eu não estou falando de terceirização de todos os Mas serviços. dá para fazer você ter, por exemplo, a prefeitura administrando uma unidade e, ao mesmo tempo, só os médicos serem contratados? Eu não vejo nenhum tipo de problema. Na minha avaliação, claro. E toda vez que você, como parlamentar, você leva uma ideia, essa ideia ela não está pronta. Né? Tem que se passar por uma avaliação de procuradoria, tem que passar por secretaria de assuntos jurídicos e, obviamente, até verificar isso junto ao Ministério Público, fazer uma ampla conversação, porque o que não dá é o gestor público, eventualmente, numa situação, às vezes até confortável, não tomar nenhum posicionamento inovador. Né? Então, na minha avaliação, eu acho que isso dá para ser feito sim. Esta é uma avaliação pessoal minha. Porque essas regiões periféricas, cada vez mais... Por que se resolveu, na época que se fez o programa Mais Médicos, com os médicos de fora? Porque também era um serviço de terceiro. Né? O programa Mais Médicos é uma terceirização. Não é um concursado, era uma terceirização. Claro, eu tenho o meu posicionamento enquanto médico, que o programa em si, ele é interessante. A forma que ele foi implantado... O formato, com profissionais cubanos, por exemplo, que eu tenho o maior respeito por todo mundo, mas eu faço a crítica com relação à formação. O profissional médico hoje a gente tem em torno de 6.000, 6.500 horas. Em Cuba se faz médico com 3.000 horas. A medicina, da forma complexa que está hoje, não dá para fazer médico de baseada. Né? Aí a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Então, o formato do programa Mais Médicos... Eu acho o formato, ele é interessante. Eu acho que apenas houve um erro na situação de alguns profissionais dito médicos de outros países. E também a questão, acho, com relação aos cubanos, né, que o acordo, o pagamento era feito para o governo, e não para o profissional. Né? Quer dizer, uma escravidão moderna, né? Seria uma escravidão moderna. Vereador, eu falei sobre unidades de saúde terceirizadas aqui em Guarulhos e eu citei a questão da Santa Casa de Birigui aqui na HMO. Santa Casa de Birigui, o senhor acompanha, evidentemente, muito bem informado, está com um problema aí em nível nacional, já que um dos seus diretores foi preso, está sendo investigado por suposto desvio de dinheiro. E aqui em Guarulhos, agora surgiu há uns 2 ou 3 dias aí, um documento do Ministério Público, do GAECO, em que o secretário de Justiça foi citado. Como que a Câmara Municipal, como que os vereadores, o senhor sendo da Comissão de Saúde, devem ou irão proceder nesse caso? Não devem, não. Eu, como vereador, independente de ser líder do governo, eu estou cumprindo a minha função. Eu jamais vou deixar de fiscalizar o meu próprio governo. Por quê? Eu tenho uma função. E se eu não o fizer, é um ato de improbidade da minha parte. Posso prevaricar. Então, não se iludam. Porque muitas vezes, no afã da briga política, olha que hipocrisia, não. Quem me conhece sabe perfeitamente do jeito que eu trabalho. Tá?
Eu sou líder do governo, mas não quer dizer que eu concordei com tudo que o governo faz. Muitas vezes, em algumas discussões, eu tenho meu posicionamento individual, não sou obrigado a concordar com tudo. E a gente, dentro da política, a arte da política é isso. É da gente tentar pegar as ideias e moldá-las da melhor forma possível para o cidadão. Vejo a situação do HMU, claro, com uma preocupação, sim. Se já tínhamos preocupação com relação a toda a parte de terceiros, acho que nós temos que ter a preocupação a partir do momento que foi pontuada uma situação ligada àquela instituição. Imediatamente eu tomei a iniciativa de ligar para o meu colega, e não há nenhum segredo disso, todos sabem da minha ligação com o Dr. Zé Mário, e o meu respeito, porque é um profissional altamente qualificado e uma pessoa extremamente séria, extremamente correta. Falei, Eduardo, estamos já atentos, verificando toda a parte contratual, existem metas, né, a serem feitas pelo contratado e, obviamente, que está atento aos acontecimentos. Aqui está funcionando dentro daquilo que foi contratado, feito naquele contrato de uma licitação. Né? Foi uma concorrência pública. Né? Com relação à situação, nós não vamos fugir de nenhuma coisa. Com relação... É que o tempo vai voando e tem tanta coisa para a gente falar aí. Sem dúvida. Com relação à indagação a respeito do secretário, o secretário de Justiça também é outra pessoa extremamente séria. Eu não sei detalhes como é que foi isso, eu não posso nem prejulgar nenhum tipo de situação. Eu acho que ninguém pode fazer isso. Não, no primeiro momento a conversa divulgada é uma conversa totalmente republicana. Alguém sendo investigado, eu acho que quem está no poder público... Está sujeito. Está sujeito de ser investigado, de ser verificado. Agora, o que a gente não pode é fazer pré-julgamento. Né? Ele tem que conversar dentro da função dele com todo mundo. Com todas as instituições, ele tem a função dele. Até onde eu sei, não há nada que macule a imagem do secretário. 18 horas e 28 minutos, nosso entrevistado hoje é o líder de governo, o vereador Eduardo Carneiro, do Cidadania. Conheci o doutor Eduardo em 2009 ou 2010, é uma dupla imbatível que tinha na Câmara, doutor Eduardo Carneiro e doutor Zé Mário, muito ativos na época, muito combatentes em relação ao PT na época. O Zé Mário bem mais efusivo e tal, e o Carneiro também não deixava, por menos ficaram fora. Bem mais tranquilo. Ficaram fora da legislatura 12-16, o Carneiro retornou nessa e agora está tentando voltar de novo, né, tentando se eleger. Carneiro, eu sempre comento, por exemplo, na última gestão do Almeida, uma gestão muito criticada, uma gestão ruim. Eu falo, uma gestão ruim para a cidade, mas o Almeida tinha um bom líder de governo. Samuel Vasconcelos, muito respeitado por todos, sabia fazer o trabalho e, cara, para quem conhece um pouquinho de política sabe que há o cargo que não é, né, cargo entre aspas, que não ganha nada, ganha muita dor de cabeça no dia a dia. Ele é muito desgastante até mesmo nesse momento. Porque você é o cara que fala não, é o cara que fala sim, é o cara que desagrada muitas pessoas em nome do governo. Como que o senhor lida com isso? Como que o senhor trabalha isso? Como que o senhor chegou hoje? Como é que é a sua relação com o prefeito Guti? Que agora é o momento que a prefeitura ou o prefeito tem que olhar para o senhor. Não, a minha relação sempre foi boa, extremamente boa. Quando eu fui convidado, né, para ser líder de governo, já pela experiência anterior, até porque era eu, o Wesley e o Casaforte, entramos pelo PSB, era natural que o líder de governo fosse do partido do prefeito. E eu já tinha um mandato, já tive um mandato bem combativo, com bastante experiência, porque quando você é combativo, você tem que ter um certo preparo, você não pode sair por aí atirando, como eu costumo dizer, ninguém ganha no grito, né? Você tem que fazer as suas colocações, as suas críticas. Vi uma vez do prefeito Almeida que eu e o Zé Mário, nós ajudávamos muito o governo dele, porque nós mexíamos em várias feridas e a gente nunca fez uma oposição irresponsável. Eu me dou muito bem com o Guti, tenho uma relação bem próxima com o Guti, acredito no Guti, acredito no governo Guti. Na minha avaliação, houve uma grande evolução da cidade em vários aspectos. Tivemos essa pandemia que, claro, que mexeu em toda
a programação orçamentária da Prefeitura, me dou bem, por incrível que pareça, com todos os vereadores do Partido dos Trabalhadores. A gente amadurece, mesmo nos meus, hoje, 60 anos de idade, 35 anos de profissão, segundo mandato, e a gente continua evoluindo ainda. Eu acho que eu evoluí muito na parte política, porque na Câmara, você, como líder de governo, você tem que articular tanto com a oposição como com a situação. Né? Eu articulei, e a minha relação realmente é uma relação extremamente respeitosa com meus colegas, tanto da situação como da oposição. Muitas vezes você tem que falar não, sem dúvida alguma. Agora, nós temos aí um histórico como líder de governo, de ter, durante o nosso mandato, feito praticamente algo inédito dentro da Câmara Municipal. Nós aprovamos 100% dos projetos vindos do governo. Mas, acima de tudo, não da forma que veio do governo, nós construímos também, ajudamos a construir muitos projetos, que às vezes vêm do governo de um formato, e o líder, ele conversa com a situação, com os vereadores de oposição, e às vezes algumas correções foram feitas em alguns projetos para melhorar o projeto. Mas, dentro do nosso histórico, nós temos uma aprovação de 100% dos projetos. Nós tivemos alguns projetos polêmicos na Câmara, vereador. O senhor falou, por exemplo, nós tivemos o projeto daquela a liberação dos fundos, que era 1 bilhão, depois, não é. E também tivemos um outro projeto de extrema importância, que foi o aumento ou o reajuste da alíquota do ISS para os prestadores de serviço. Em alguns casos, a alíquota saltou de 2% para 5%. Isso causou muito desgaste no governo. Ainda causa até hoje. Isso causa desgaste, Rodrigo. E o que a gente vê, quando você é oposição, você tem uma visão. Quando você é situação, você acaba tendo a visão do outro lado. Não dá para um governo só ter projetos bem aplaudidos pela sociedade. Infelizmente, você tem algumas situações que você tem que tomar enquanto gestor, enquanto responsabilidade com o dinheiro público, você precisa tomar alguns posicionamentos. Existem alguns erros. E muitas vezes, às vezes você pode, numa situação, querer melhorar uma situação e às vezes você acaba piorando. Pode acontecer? Pode. Agora, eu sempre fui aberto para que, olha, vamos rever essa situação? Vamos rever, não há nenhum problema. A situação da pandemia com relação ao que disseram lá a respeito do dinheiro dos fundos, era uma coisa necessária. Você tem uma ideia... Faltou a comunicação do governo ali, não... Então, olha, a comunicação não sou eu que faço. Faltou? Eu faço a parte política. Porque a comunicação é ruim pra caramba ali. Desculpa aqui. Tudo bem, eu faço a parte política. Qual é a minha função? A minha função é função como vereador e a função como líder de governo. Eu tentei ajustar da melhor forma possível para mostrar aos colegas vereadores que a pandemia era uma coisa totalmente nova para todos nós. Todos nós. Lógico. Eu tenho 35 anos de profissão, mas é novíssimo para mim, é tudo diferente. Então, nós tínhamos que tomar alguns posicionamentos a nível orçamentário. Nós diminuímos aí quase R$500 bilhão em termos de orçamento no ano de 2020. Isso é muita coisa. Isso é quase 50%, ou próximo de 50% do orçamento da saúde. E você tem que ficar... O governo ele tem que tomar posição. E algumas vezes você pode errar numa situação, mas corrigir. Especificamente com relação à parte dos fundos, na minha avaliação, a grande maioria do projeto foi correta. 18h34, pessoal entrevistado hoje é o vereador Eduardo Carneiro, líder do governo Guti, na Câmara Municipal, tá vendo? Está sendo uma entrevista republicana, porque tem muita gente que acha que eu mudo, eu não mudo. Eu falo alto quando eu estou sozinho e tal, porque eu preciso me expressar, mas geralmente nós sabemos como tratar os nossos entrevistados. O doutor Eduardo Carneiro é uma pessoa que sempre me tratou bem. Todos, evidentemente, que chegam aqui, nós temos um respeito muito grande, porque respeitando o entrevistado, nós estamos respeitando a todos vocês que estão do outro lado aí, nos acompanhando. E a gente quer fazer isso, fazer um jornalismo sério, fazer um jornalismo transparente para todos vocês que nos acompanham. Sabem que eu sou assim, eu sou muito duro com relação às críticas, porque eu falei no início do programa, eu vou repetir. Eu sou duro porque eu quero uma cidade melhor para todos nós. Igual o doutor falou, quando ele era oposição ao PT, o prefeito falou assim, você até me abre os olhos para alguns problemas da cidade, e é mais ou menos o que eu tento fazer. Bom, 18h35, eu vou fazer minha última pergunta, para depois entrar
aqui nos internautas, que são muitos internautas que estão... Dá uma olhada na câmera, por favor, produção, que estão aqui nos acompanhando. Doutor, eu publiquei há mais ou menos uns 15 dias atrás, teve uma cisão na sua relação dentro do Cidadania, com o grupo do Eduardo Carneiro, com o grupo do Ticiano. O Ticiano recebeu o apoio do Jorginho Tadeu, as informações que eu tenho das minhas fontes, que isso teria mexido um pouco com o Carneiro. Opa, mas aí vai me complicar. Como é que está a relação hoje, Grupo Carneiro, Grupo Ticiano, para essa disputa aí dentro do Cidadania? Primeiro que eu vou deixar claro para você, Rodrigo, e para todos aqueles que nos assistem, e não poderia ser diferente, eu tenho sempre procuro ter um posicionamento retilíneo, né? Tem certas conversas que não pode fazer curva. Se fizer curva, fica um negócio meio complicado. E certas situações, elas podem perfeitamente ser resolvidas dentro de qualquer instituição. Qual família que não tem uma discussão em casa? Né? Aquele almoço de domingo. Qual família que não tem discussão em casa? Qual grupo político que não tem discussão em casa? Isso é normal, mas uma discussão respeitosa, discussão do tema, a situação não é pessoal. Eu tenho no meu grupo político, e eu falo isso em todas as reuniões. Dia de terça-feira eu tenho uma reunião com os meus coordenadores de campanha às 6h30 da manhã. Então, hoje de manhã, toda terça, às 6h30, reunião no gabinete político. Ou seja, tem que acordar cedo. Rapaz, tem que acordar muito cedo. Eu acho que tem que ser assim para a gente conseguir fazer tudo que tem que ser feito. Então, eu não tenho absolutamente nada contra ninguém e falo para os meus coordenadores e todos aqueles que trabalham comigo. Não falem mal de ninguém. Por favor, o meu jeito de trabalhar em campanha política é falar do meu trabalho. O que eu fiz, o que eu acho da política, o que eu acho da cidade, o que pode melhorar. Se eu errei em alguma coisa, ou se a expectativa com relação ao meu trabalho não foi total, aonde que a gente pode melhorar? Eu quero discutir programas, posicionamentos. Agora, falar mal de alguém, não contem comigo. Eu não falo mal de ninguém. E a assessoria minha, o pessoal que trabalha comigo, estão proibidos de falar mal de alguém. Ainda mais alguém que é do meu partido. Aconteceu um fato no partido, que houve uma discussão interna, uma discussão amigável, uma discussão tranquila, e já foi passar, isso aí já foi parte do passado, né? Isso já era. E nós estamos unidos aí com o nosso grupo do Cidadania, para que a gente possa eleger o maior número de vereadores possível. Mas discussões de posicionamento político, isso é normal. Agora, com relação ao americano, imagina, o americano é secretário de governo. Imagina o líder de governo brigar com o secretário de governo. Isso não existe. Né? Do ponto de vista político, isso seria um absurdo. E seria uma irresponsabilidade de qualquer um de nós. Então, não há isso. Existe aquela máxima, quem conta um conto, aumenta um ponto. E aí, já viu o telefone sem fio, na época da escola? Você começa a historinha aqui, lá na frente a história é totalmente diferente. Mas só para finalizar da minha parte, mais ou menos, acho que uns 4, dia 12, dia 13, se eu não me engano, vocês tiveram uma reunião com o prefeito Guti, mais ou menos umas 10 horas da noite, no Paço Municipal, o senhor, o secretário americano, o prefeito Guti e uma ou duas outras pessoas que eu não me reconheço, selaram a paz ali, passaram tudo a limpo, não é isso, está tudo ok? Foi para isso, então, esse encontro? Primeiro que nunca houve guerra, houve situações de posicionamentos. E, claro, o líder maior é o nosso prefeito. E se ele sente qualquer tipo de clima, é natural que ele chame para reunião. É isso que se espera de um grande líder. Né, no momento de qualquer que seja sinal de turbulência, eles chamarem, mas nós deixamos claro que não havia nenhum tipo de turbulência, está tudo em paz. 18 horas e 40 minutos, nosso entrevistado hoje é o líder de governo, vereador pelo Cidadania, Eduardo Carneiro. Falamos bastante sobre muita coisa. Eu, particularmente, eu tenho aqui hoje ainda um rol de perguntas que daria para a gente ficar mais umas 2 ou 3 horas aqui batendo um papo com o Carneiro, mas você sabe que a nossa live é uma live de 1 hora, já se passaram 40 minutos e agora nós vamos entrar aqui nas perguntas dos nossos internautas. Pessoal, tem muita gente aqui nos acompanhando, não vou falar o nome de todos, como geralmente eu faço no dia a dia, eu vou me atentar àquelas mensagens, as perguntas que vêm aqui para o doutor, para a gente aproveitar o máximo possível a nossa live. A Wanda Rosa está mandando aqui um abraço e boa noite para nós, vereador. Obrigado, professora Wanda Rosa. O Altair
O Valtair fala aqui, doutor, acho que é um problema, tem muito problema com a chuva hoje. E as pessoas reclamando um pouco dessa questão de zeladoria, essa questão de ações efetivas do enfrentamento a enchentes em Guarulhos. Sim, sem dúvida. Esse problema da drenagem na cidade de Guarulhos é extremamente complexa. Eu acho que nós demos agora no governo um pontapé extremamente importante para o próximo governo, seja lá quem for que ganhar as eleições, democraticamente, né, no voto, vai pegar já uma verba, já um dinheiro considerável, que foi aprovado, inclusive, num empréstimo com o Banco Internacional, através do Senado Federal. Teve a necessidade da aprovação do Senado Federal, que é para fazer toda a macrodrenagem da cidade. São situações da nossa cidade que a gente convive no dia a dia. Choveu em Guarulhos realmente, e não é hoje. Não, né? São há décadas já. Há décadas. Eu me lembro, eu trabalho na região do São João já desde 87, são 33 anos. Eu me lembro, já em 87, 88, o que eu sofria com relação às inundações ali do Baquirivu, na região do Haroldo Veloso, na região do Presidente Dutra, né, ali no final da Rua 100, com a bifurcação ali com o aeroporto. São situações que já fizeram várias e várias obras e não resolveu. Nós esperamos, sim, que esse pontapé que o governo Guti deu com esse empréstimo para resolver o problema da macrodrenagem, a gente tente solucionar isso. E a ocupação desordenada da cidade também nas últimas décadas acabou propiciando isso. Eu sempre falo aqui, eu critico quando tem que criticar, eu não tem problema. Agora, pô, o cara constrói a casa em cima do córrego também. Tem muitos locais aqui em Guarulhos que é assim. O cara bate uma laje em cima do córrego. Aí a água entra na casa dele, alagou a minha casa. Meu amigo, me desculpa. Eu sei das dificuldades que todos enfrentamos. Eu sei que o governo tem que ajudar, sim, a pessoa a ter moradia. Mas vamos ter um pouco mais de paciência. Eu, por exemplo, cheguei em 2000 aqui em Guarulhos, eu nunca invadi espaço de ninguém. As duras peças consegui meu terreninho lá no Cabo Sul, não invadido. Agora o cara vai lá, invade, constrói em cima do córrego e depois quer passar a culpa para alguém, aí também fica difícil. Aí não dá simplesmente para defender. Vamos ver quem mais está nos acompanhando? O duro Rodrigo, se você me permite complementar, o duro é alguém que é eleito pelo povo, incentivar incentivar tem muitos não é nem invasão, eles chamam de ocupação. Tem muitos em Guarulhos. Gente, não, isso errado, é totalmente errado. Um negócio desse, em pleno século XXI, um vereador querer incentivar invasão. Realmente, aí a coisa fica muito difícil, né? Se utiliza da desgraça alheia, porque a pessoa está ali, o sonho. Qual que é o sonho de toda pessoa? É ter o seu pedacinho de terra, ter sua casa. O Zé Carlos Inácio aqui mandando parabéns pra gente, obrigado. A Ellen Rubi, essa moça lá de Caxias do Sul, sempre nos acompanhando. Que bacana. Obrigado, Ellen. Sempre quer saber o que está acontecendo em Guarulhos. Esperamos que você venha um dia nos visitar, Ellen, nos visitar. A Val Caliço mandando boa noite para mim, para todos os internautas, obrigado. O Milton Júnior também nos acompanhando, Vinícius Santos. A Wanda Rosa, boa noite, doutor Eduardo. Obrigado por cuidar da nossa família. Por último, o Chiquito. Você cuidou do Chiquito? Conheço a família inteira. O Chiquinho teve um problema agora. Chiquinho, sábado a gente vai se encontrar, hein? Sim. Pode ter certeza. Mas quem está aqui, o Luiz, o Ruth, obrigado, Luiz. O João Cardona mandando boa noite pra gente, doutor, obrigado, João. A Maricela também, vamos lá, pessoal, cadê as perguntas? O Léo do Baquia, boa noite, Rodrigo. Quando a cidade terá um plano de ação firme para conter e prevenir enchentes? Já que tenho certeza que a prefeitura sabe os locais que sempre transbordam. Acho que é mais ou menos o que o senhor falou, né? A macrodrenagem que foi feita com empréstimo. Não dá para fazer sem dinheiro. Tem que ser um dinheiro específico, é o que vai ser feito. O Irinaldo Silva, boa noite, Rodrigo Souza, doutor Eduardo e todos que assistem seu programa neste momento. Obrigado, Irinaldo. O Renato Augusto, boa noite, vereador Eduardo Carneiro. Associação Amigos do Bairro Haroldo Veloso e região tem muita gratidão por nos atender sempre. Obrigado aí ao Renato e a todos aí do Haroldo Veloso. O Michel Ferrari, boa noite, Rodrigo Souza, a voz que não destoa. Hoje foi tenso as chuvas em Guarulhos. É um período agora que tem que tomar cuidado, né? Difícil. Tem que tomar cuidado. O Renato Augusto, boa noite, doutor. Deixa meu agradecimento ao vereador doutor Eduardo Carneiro pelo empenho junto da associação. Opa, o pessoal lá do mesmo aqui, obrigado. O Osni Galdino está nos acompanhando. A Maricela, somos guarulhenses, temos que cobrar. É isso mesmo, nós temos que cobrar. Os representantes públicos estão lá para tentar ajudar a solucionar nossos problemas. Não adianta também as pessoas às vezes colocam. Eu sempre falo aqui, você não escolhe quem você vai votar. Você pega um papelzinho no chão, você vai naquele cara que te deu R$50 lá no dia da eleição, ou que pagou um churrasco no sábado anterior. Aí depois fica 3 anos e meio reclamando pelos cantos. Ô, meu vereador, mas peraí. Meu amigo, você já vendeu seu voto.
R$1, se você pedir e o vereador te dá, é correto? Não é. Mas já vendeu seu voto, você não tem direito a reclamar. Por isso, escolha bem em quem você vai votar. Nós temos 1.183 candidatos. Prefeito tinha 12, agora só tem 11, porque um já desistiu hoje. Escolha bem quem você vai votar, para depois você não ficar choramingando 3 anos e meio. Escolha um vereador que você tenha acesso. De repente não dá para todo mundo falar com o vereador, mas que fale pelo menos com a assessoria. Isso é extremamente importante. Só assim nós vamos melhorar a cidade na qual nós moramos. A Miruna Mello aqui mandando boa noite para mim e para o senhor, doutor. Obrigado, Miruna. A Cláudia Guimarães também mandando boa noite para nós. Obrigado, Cláudia. A Jaqueline Reis, boa noite, doutor Carneiro. Somos muito gratos pelo seu excelente trabalho e sabemos que podemos confiar no senhor, sempre preparado para resolver a necessidade de Guarulhos. Deixa eu parar aqui, eu quero fazer uma pergunta que surgiu aqui, doutor. Eu vejo aqui que o senhor é muito querido. O médico Eduardo Carneiro é muito querido, o médico Eduardo Carneiro é muito bem visto aqui. Às vezes eu ouço muitas reclamações do político, Eduardo, que é difícil mesmo. E o senhor consegue separar isso? Eu separo. Eu apenas tenho uma pena que algumas pessoas não conseguem separar. Entende o que funciona. Eu separo bem, até por dever de ofício, né? Eu aprendi na minha vida a lidar com o ser humano. São 35 anos de profissão. Eu fiz medicina na periferia com serviço público durante 20 anos. Com grandes dificuldades, né? Dificuldade de saúde pública, lá atrás a gente tinha essa dificuldade. Eu separo muito. Eu vejo muito, do ponto de vista político, Rodrigo, eu sou muito bem recebido onde eu vou. Eu não posso dizer para você que eu já tive algum problema em algum local. Claro, toda vez que você é um político com alguns posicionamentos muito firmes, é natural que gere algum desconforto em algumas pessoas que discordam do posicionamento político. Né? Acho até que no próprio meu governo que eu represento, você acha que todo mundo ama o doutor Eduardo Carneiro do governo Guti? Não, é natural, pelo meu posicionamento, pela personalidade firme de defender as minhas ideias. Isso muitas vezes, o outro lado pode acontecer de ter esse embate. Mas eu não posso me queixar, eu ando muito a cidade. Hoje eu posso dizer para você que praticamente eu faço uma campanha na cidade toda, eu sou muito bem aceito em vários locais e não vou esconder que o fato de ser médico e ter que cuidar de tanta gente me ajuda do lado político, isso é natural, não há nada demais nisso, eu acho que é uma coisa extremamente natural e sou recebido com muito carinho, mas os embates faz parte da política. O Lely fala aqui uma coisa, eu aprendi que aliado não pode ser alienado. Isso serve para os vereadores e vereadoras, pois não podemos ser robôs de apertar o verde para qualquer coisa que o prefeito manda. Acho que isso se encaixa ao jornal, no caso da Voz de Guarulhos. As críticas são feitas para que a cidade possa evoluir. Eu acho que a crítica em qualquer setor, né? A crítica ela tem que ser feita. Quem sabe, o senhor sabe, eu sei absorver muito bem essas críticas, separar o que é bacana, o que é bom, que possa me fazer crescer como profissional. Eu acho que isso aí é salutar. A Sônia Marques fala, infelizmente a saúde está muito ruim, é o que nós falamos mais ou menos lá no início. O Pedro Gomes mandando boa noite para mim e para o senhor também, obrigado. O José Carlos continua fazendo jornalismo independente, obrigado, Zé Carlos. O Sidney Novas, doutor Eduardo Carneiro, sempre bem preparado, parabéns. Doutor, eu falo rápido assim, porque são muitas mensagens, eu tenho que tentar falar o máximo de... bacana, graças ao bom Deus e graças a todos. Que bacana. Aqui a Maricela fala, doutor, como líder de governo, nos apresente, no caso da população, uma solução adequada para as UBSs de Guarulhos. Eu acho que esses problemas que eu falei... Eu acabei de apresentar a ideia do Eduardo Carneiro, vereador. Eu acho que a gente tem que evoluir números de UBS, diferente de algumas pessoas que acham que tem que diminuir as UBS e melhorar. Não, você tem que ter estruturas. Agora, outra proposta que nós colocamos, inclusive no programa de governo do próprio prefeito Guti, é de funcionar as unidades básicas de saúde no terceiro turno. Mas começou em 2017, doutor. Mas houve um problema orçamentário. Então, o que a nossa proposta? É funcionar da 17 a 21, de segunda a sexta, todas as unidades. E sábados das 7 às 19. Você vai utilizar a mesma unidade, a mesma estrutura, e você vai aumentar em 30%, 40% o atendimento daquela mesma unidade. Só que tem um detalhe, você precisa de profissional. Isso que eu ia falar, tem que contratar e precisa do dinheiro. A parte orçamentária, ela é complicada. Realmente, eu acho que a gente esbarra muito com relação à parte orçamentária. O Reinaldo pergunta aqui, doutor, quanto a experiência e responsabilidade da gestão legislativa e executiva são importantes para uma cidade como Guarulhos? Como que o senhor tem trabalhado, como o senhor tem visto isso?
Bom, eu acho que a experiência, ela é importante, sim, na gestão pública. Costumo dizer que o ano de 2021 será um ano extremamente difícil. Então, eu até me coloco assim no momento político, eu não sei se está para grandes aventuras. Sinceramente, acho que nesse momento, mais do que nunca, vou falar de Câmara Municipal inicialmente, acho que a gente tem que ter vereadores, né, preparados para os embates que teremos no ano que vem, devido às grandes dificuldades, sobretudo da parte econômica. Porque eu acredito que antes do final do primeiro trimestre, nós não teremos uma vacina já pronta, com todo mundo vacinado. Nós vamos ainda ter que respeitar as normas sanitárias, e isso tem um reflexo muito grande na economia. Então, acredito, essa é uma avaliação minha, que nós precisamos mais do que nunca vereadores capacitados em cada área. Não quer dizer que ele precisa ter um doutorado ainda, não é isso. Mas parlamentares com um certo grau de experiência para a gente superar o que vem em 2021. Essa é a minha avaliação. Para nos adequarmos ao tal do novo normal, né, que tanto se fala. O novo normal, perfeitamente, Rodrigo. Que será. E por isso eu volto a falar aqui da responsabilidade de nós não colocarmos aventureiros na Câmara Municipal. Aventureiro é muito bonitinho, o cara tem eu vou falar, aquele Filipinho aí do MDB, o cara fica fazendo aí, não aos dinossauros e tal. Eu também não gosto, eu acho que um vereador não precisa ficar 50, 70 anos na Câmara. Mas tem que ser capacitado, isso é independente se o cara tem idade ou não. Eu perguntei aqui já várias vezes, até convidei o Filipinho para vir aqui do MDB, não aos dinossauros, tá? Mas sim a quem? A você? Eu tenho certeza que ele, no caso, não é exemplo para ninguém. A Eli Oliveira, boa noite, doutor Eduardo. Muito obrigado por tudo que tem feito na nossa região. Provavelmente São João ali, né? E em torno. O meu trabalho é bem esparso, viu, Rodrigo? Realmente, o São João, ele concentra boa parte do nosso trabalho, mas eu tenho um trabalho muito bom na região de Cumbica, na região do próprio Pimentas. Legal. Doutor, é interessante hoje a gente começar, uma pessoa, uma senhora me ligou, falou que está esperando há um ano uma ginecologista da UBS Morros. E agora o Vinícius Santos, ele acabou de mandar uma mensagem aqui, ele fala que a saúde é uma vergonha, um descaso com a população, ele está esperando há um ano para consulta ao oftalmo. Mas peraí, não dá para resolver isso aí, doutor? O que acontece na saúde? A pessoa ficou um ano, já ficou cega. Bom, primeiro, com relação a essa parte do oftalmo, precisamos saber onde está esse encaminhamento, porque não é para ter. Tá? Está equalizado hoje Sim, nós temos atendimento de oftalmo, tanto pelo Estado no Hospital Padre Bento, como no Hospital Pimentas. Nós temos, e eu vou dizer para você que a coisa pode estar errada em alguma situação aí que deve ter acontecido. Com relação à parte da ginecologia, é claro, eu vou falar novamente, você falou o UBS Morros, eu visitei o UBS Morros, aquela região cresceu demais, aquela unidade da UBS Morros ficou muito pequena para aquilo. Eu cheguei, Rodrigo, inclusive de ver alguns locais na proximidade para fazer uma indicação, porque uma indicação é prerrogativa do vereador, fazer uma indicação ao executivo de mudar aquela unidade, ou aumentar porque fica do lado ali de um terreno da própria lógico. Tem que fazer alguma coisa. Porque realmente a unidade, ela não comporta mais, só o arquivo já toma conta de 1/3 da unidade. Então, outra coisa que é extremamente grave na nossa saúde, a parte de prontuário, né? A gente precisa evoluir muito com relação ao prontuário eletrônico. Nós ainda temos prontuário de papel ainda? Tem prontuário de papel, que é uma coisa absurda. Nós estamos evoluindo, sim, com relação a preparar para o prontuário eletrônico, mas nós não temos isso interligado em rede. É absurdo isso? Claro que é absurdo, não é isso que a gente espera. Mas eu vou falar para você com relação às unidades mais periféricas. Acho que o modelo, e eu deixo aqui para os 3 principais candidatos a prefeito, que estão na disputa, e a gente não... Né, o nosso Guti, até a Fran Correia e o Eló Pietá do PT. Tem que ser repensado o modelo nas unidades periféricas. O gestor ele tem que tomar coragem de falar, olha, fiz vários concursos e eu não consegui médico para a unidade do Bambi, do Fortaleza, do Morros. Aquilo que não for preenchido por servidor público concursado pelo médico, nós temos que arrumar uma alternativa. Eu jogo essa proposta para quem for o prefeito do ano que vem.
A Maricela aqui começou a falar de saúde, ela fala que também está difícil, não tem tratamento do oftalmo, e ela fala também do cardiologista, que é outra também especialidade muito procurada, né? Eu acho que são 3, oftalmo, cardiologista e ginecologista, né? Não, eu acredito que são procurados, são sim. Muito procurados, a cardiologia, né? é bem procurada, mas que nós temos o problema com relação, e volto de novo, dá para fazer saúde sem médico, Rodrigo? Dá para fazer saúde sem médico? Não. Então, volto a insistir que nós devemos insistir nessa reflexão de um novo modelo para as unidades que a gente tem dificuldade. Perfeito. A Sônia Marques, ela fala aqui, pessoal, estou passando aqui, que tem muitas mensagens, ela fala que a pior coisa foi terceirizar a saúde. Eu entendo que algumas coisas é necessário, mas os servidores da saúde fomos quase que expulsos de setores de anos de trabalho sem respeito, sem humanização com alguns servidores. Eu acho que é uma crítica que sempre se faz, doutor, essa questão de terceirizar a atividade fim, que no caso é esse atendimento. Fala-se muito em terceirizar a atividade meio, que é a limpeza, que é outros setores. Mas com a classe médica nós não vamos ter alternativa, Rodrigo. Olha, pela falta de profissional nesse caso específico. Eu acredito que a falta de profissional. Uma das coisas que também já vem sendo discutido é como é que fixa o médico na cidade. Hoje a prefeitura já tem umas parcerias. Claro que nós não vamos colher fruto o ano que vem, vai colher fruto com o passar dos anos. E o gestor público não é só para hoje, ele tem que pensar daqui 10 anos. As parcerias com as universidades de medicina, como a Uninove, e agora, recentemente, uma parceria com a Unisa, que é a Universidade de Santa Amaro, que também tem uma faculdade de medicina, que deve fazer uma parceria aqui na cidade. Isso, eu acredito que no futuro vai ajudar muito a fixar o profissional. O que garante até lá isso, vai ter um hiato. O que garante que esse profissional, eu ia até lhe perguntar a minha próxima pergunta, porque muitos falaram, nós temos que ter uma faculdade de medicina na cidade. O que garante que esse profissional, ao se formar, não vai procurar também o centro de São Paulo ou outras cidades aqui na região metropolitana? O que garante? Eu acho que... Não, garantia não existe quase nada impossível. Não, é impossível. Mas eu vou lembrar para você, por exemplo, na Uninove, que é uma universidade particular, e que o preço da faculdade é bem salgado, E como? 10% das vagas são para guarulhenses que ganham bolsas. Guarulhenses. Então, a tendência de você fixar alguém que é de Guarulhos, obviamente que é maior. Eu me formei em Minas e sou de uma cidade do interior de Minas. Obviamente que se a minha cidade tivesse uma faculdade de medicina, eu tenho absoluta convicção que eu teria ficado lá. Lógico. E eu vim para cá porque eu não tinha nenhum tipo de opção, é uma questão de opção profissional. Então, eu vejo isso, essa parceria com o setor acadêmico, além de melhorar o nível de atendimento, dentro de um hospital escola, dentro do hospital acadêmico, a coisa flui melhor do ponto de vista técnico. Então, eu acredito muito nesse modelo. Agora, nós podemos ter um hiato entre o momento que nós vivemos e até a gente chegar nessa realidade lá. Então, eu defendo... Veja bem, isso talvez seja talvez o posicionamento mais polêmico, que ninguém venha desvirtuar, porque as pessoas, às vezes, você fala uma coisa, ele pega aquilo e quer transformar. Aqui em Guarulhos tem muito assim. Não, muito isso. Eu acho que eu fui muito claro, né, Rodrigo? Temos dificuldades em situações periféricas. O posicionamento do vereador Eduardo Carneiro. Acho que nesses casos nós temos que ter uma alternativa para médicos. Perfeito. A Gera Oliveira fala aqui, boa notícia, a evolução da saúde pública em Guarulhos está em expansão em vários bairros. A unidade básica do Jardim Presidente Dutra melhorou muito. Eu recebi algumas críticas outro dia, Eugênio, mas tudo bem. E o atendimento da unidade básica do Ponte Alto se tornou bem mais eficiente quanto aos acamados no passado dos anos. Cito essas coisas porque já utilizei do serviço para familiar. Uma boa notícia aí. Esse é o outro lado, Rodrigo. Porque às vezes o que chama muita atenção, Rodrigo, se você me permite fazer uma pontuação nisso, são as críticas. Às vezes uma crítica, ela é muito mais poderosa do que 10 elogios. Agora, nós temos uma população que consegue o atendimento, que realmente é uma população que tem uma satisfação no serviço público. E lembro mais, o SUS é o modelo mais perfeito do mundo com relação à saúde pública. E lembro outra coisa, a nação mais poderosa e mais rica do mundo, que é os Estados Unidos da América, tem sérios problemas de saúde pública maiores do que o nosso. Porque lá, você pensa que alguém vai no hospital público e é atendido? Claro que não. Totalmente diferente. Mas eu não vejo um americano querendo vir morar no Brasil por causa do sistema de saúde.
Não, mas não é aí tem toda uma situação social, a parte de emprego, que está tudo envolvido, né? Doutor, o Vinícius aqui ele faz uma pergunta, acho que ele personifica no senhor, mas é o que muita população pensa em relação ao vereador. Nunca vi o vereador na rua, agora ele apareceu. Faz uma pergunta para o senhor. Não, eu acho que talvez a pessoa que está fazendo essa crítica, ela talvez esteja no local que talvez eu não tenha ido. Agora, E acontece. Ô, Rodrigo, e você acompanha o nosso trabalho, você sabe que podemos ter divergências políticas, e isso faz parte do processo democrático. Agora, dizer que eu não sou um vereador atuante, realmente aí é o absurdo dos absurdos. Eu tenho plena consciência de todo o trabalho que eu fiz. Nós temos ofícios, vários projetos, Olha, eu tenho um portfólio imenso para apresentar. Agora, se é uma questão de estar no meio da rua fazendo tchauzinho e rindo para a população, não é o meu perfil. O Nazim Gomes, boa noite, Rodrigo. Doutor Eduardo Carneiro, fazendo um grande trabalho na área de saúde. O Daniel, UPA Cumbica, referência para atendimento para a região. Vamos ver quem mais está aqui. O UPA Cumbica é uma unidade que tem muito elogio, viu? Ela destoa da média para mais. Ela realmente tem um atendimento que é bem elogiado. Gente, 19 horas e 1 minuto, eu vou finalizar com uma pergunta da Maria de Luz Hospit, ela sempre nos acompanha, doutor. Sim. Ela falou assim, o maior problema na saúde são alguns péssimos gestores que, ao invés de ajudar na melhoria, só piora, só retroagem para a idade da pedra. Eu mando e você obedece. Eu acho que tem essa dificuldade, de repente, o governo, ele tem um projeto, ele tem um programa, e de repente o gerente da unidade, o diretor, ele acaba, de repente, não entendendo, não dando sequência à ideia que vem lá do gestor, isso complica. Sinceramente, eu acho que a nossa... A Maria Hospit, Maria de Luz Hospit, eu sempre confundo o nome dela. Boa noite, eu acho que a senhora tem realmente um ponto de razão. Eu vou concordar com a senhora, que eu acho que o gestor, ele tem que ter muito mais domínio, porque você lidar com 69 gerentes, tem gente de toda a cabeça. E tem maluco para tudo, né? É normal. Assim. E repito, em Guarulhos, então, parece que isso brota. Então, eu acho que isso... Não, e com todo respeito a todos, mas eu acho que precisa, talvez, ter talvez, protocolos de conduta. De repente, se o gerente fosse um trabalhador de carreira, não resolveria? Que hoje são... Mas na grande maioria são de carreiras. Mas na grande maioria são na grande maioria, quase que todos são de carreira. Mas, mesmo assim, no servidor público, nós temos servidores públicos maravilhosos. E tem alguns que não condiz. Assim como médico. Tem médicos excepcionais e tem uns que envergonham a minha classe. Em cada profissão tem os bons e os ruins, isso é normal, né? Lógico. 19 horas e 2 minutos, eu acho que ninguém mandou aqui no WhatsApp, foi bom que veio tudo por aqui. Pessoal, nós vamos terminando a nossa live, são centenas de mensagens aqui, não deu para ler todas, eu peço desculpa a todos vocês aí, o pessoal do Carneiro está aqui, eu vou repassar algumas coisas para eles aí, ver se eles respondem para vocês depois, mas quero agradecer de coração essa grande audiência que nós tivemos aqui hoje, foi uma entrevista bastante republicana, só para mostrar para alguns aí que aqui eu não murdo, não faço nada, eu sou jornalista e, graças a Deus, eu tento ser o máximo competente possível, cometo meus erros, como todos os profissionais cometem, mas estamos aqui sempre para informar, para buscar, mostrar à população de Guarulhos o que está acontecendo. Doutor Eduardo, quero lhe agradecer por ter vindo aqui, lhe agradecer por não ter fugido de nenhuma pergunta dos nossos internautas, não sei se o senhor percebeu, é uma audiência muito qualificada, são perguntas muito bem direcionadas, aqui não há ninguém destratando ninguém, não há ninguém com baixaria. Quero lhe agradecer de coração e quando eu tenho falado com todos, não deu nem para a gente falar muito da campanha, o senhor vai estar tentando a reeleição pelo Cidadania. Fala um pouquinho aí sobre como é que está sendo essa sua luta. Claro, muitas vezes a gente é indagado, pô, doutor, o senhor não é médico e tal, por que o senhor faz política? Primeiro que a gente tem que gostar, né? Política tem que estar realmente, no eu, né? Está no sangue. Gostamos de política, acho que a política é a forma de transformar uma sociedade. Uma cidade que me recebeu há 35 anos atrás, eu acho que eu posso contribuir sim. Né? Tem certas coisas que marcam para a gente. Por exemplo, esse ano nós inauguramos o Centro Dia do Idoso, né? O ano passado. Isso surgiu em 2009, pra você ter uma ideia, numa ideia de um projeto meu de creche do idoso, o mesmo raciocínio para a creche da criança, a gente fazer com o idoso que às vezes fica em casa, sofre acidente doméstico e muitas vezes é penalizado com acidentes e acabam até
morrendo. Ou seja, dá uma satisfação muito grande quando você tem um projeto, uma ideia sua, e isso vira uma lei, isso vira uma realidade. Então, hoje, lá na cidade de Jardim Cumbica, nós temos o Centro Dia do Idoso, que nasceu com uma ideia, com uma proposta nossa, e quiçá lá no futuro a gente tenha vários Centros Dia do Idoso. Que orgulho que nos dá de fazer uma proposta. Isso é bom fazer política dessa forma. Por isso que a gente quer continuar fazendo política. Estou aqui como candidato à reeleição e, obviamente, estamos aí ao crivo popular para avaliar o nosso trabalho. Obrigado, doutor Eduardo Carneiro. Boa noite, boa sorte nessa sua caminhada. Futuramente, vamos ver se o senhor volta mais aqui para nós falarmos um pouco mais sobre a nossa cidade de Guarulhos. E obrigado a todos vocês e boa noite. E eu volto amanhã às 18 horas. Tchau. Até lá. Boa noite, doutor. Boa noite.